Pronto, gravando. Então é o seguinte, gente, hoje nós vamos conversar sobre toda a parte da grade, tá? Desde configuração até a gestão dela, alguns relatórios que trazem informações sobre a grade. Eu vou tentar passar um pouco sobre tudo, tá? Mas eu vou focar na maior parte de gestão, caso não dê tempo de falar tudo até o final. Se der tempo, eu falo um pouco também de remuneração, que funciona, o mecanismo de remuneração do Evo, ele funciona baseado na grade, na operação da grade, tá? Se não der tempo de falar com detalhes, eu explico por cima para vocês, e aí a gente pode, em outra ocasião, falar desse conteúdo, tá? E aí, antes da gente entrar no conteúdo, vamos só combinar algumas coisas aqui. Como nós estamos aí em um grupo grande de pessoas, alguns eu sei que já fizeram reuniões com a gente, seja no processo de onboarding ou no processo de atendimento especial. Geralmente a gente tem uma comunicação mais direta, mais aberta, mas como nós estamos em várias pessoas, a gente não consegue fazer dessa forma aqui. Então, o que nós vamos fazer? Basicamente, quando você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você quiser mandar, manda no chat, tá? Eu vou ter alguns momentos que eu vou parar para ler o chat, para esclarecer as dúvidas. O chat aqui do Zoom, tá? Onde tem ali o íconezinho do chat. E aí eu leio, esclareço as suas dúvidas e também a gente, dessa forma, não interrompe o conteúdo, gerando novas dúvidas, tá? Geralmente, quando a gente interrompe para ver uma dúvida de alguém, a gente cria novas dúvidas em outras pessoas. Isso pode virar uma bola de neve. Para não acontecer, a gente faz assim: eu vou um bloco de conteúdo, tudo pertinente àquela parte, aí eu paro para ler as dúvidas do chat, vou esclarecendo, depois eu continuo no próximo bloco, tá? Então, surgiu dúvida, você quer mandar para não esquecer, manda no chat, tá? Se eu tiver, depois disso, eu já tiver falado sobre a sua dúvida, não tem problema. Eu posso reafirmar ali, a gente pode falar de novo daquele conteúdo, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Para a gente já começar a mandar ver nesse conteúdo. Então, vamos lá. Seguinte, hoje nosso conteúdo é baseado todo na parte de gestão de grade, então a gente vai começar passando por configuração. Você que já tem, que já configurou, que já está usando, isso aqui vai te ajudar olhando basicamente se você tem tudo configurado do jeito que deveria, se tem tudo ajustado do jeito que deveria estar, tá? Então, não se preocupe, você não vai ser uma coisa inútil, sempre tem algum ponto que passou ou algum ponto que foi modificado, alguma novidade que está dentro da atividade que você ainda não está vendo, ok? Então, tudo começa aqui no menu administrativo, na tela Atividades. Aqui é o seguinte, nós já temos aqui, se você já tem, né, atividades no seu Evo, você tem uma lista igual a minha, e você tem aqui o botão Nova Atividade, para criar uma do zero, tá? A do zero vem aqui em branco, tá? Essa parte aqui de cima, como são definidos os horários dessa atividade, só dá para mexer aqui, na criação de uma nova atividade. Depois que você salvar a primeira vez, não dá para mexer mais nesse tópico, tá? E ele diz respeito ao quê? Ao tipo de agendamento que essa atividade vai permitir. O primeiro, previamente, é aquele padrão de atividades que fica na sua grade, tendo ou não alunos inscritos, e é padrão todo segunda, quarta e sexta às 19 tem aula de Jump, toda terça e quinta às 20 tem aula de Pump. Independente de ter aluno ou não, toda semana, naquele dia e horário, tem aquela aula. Esse é o horário previamente. O sob demanda é aquele horário, aquela atividade que só acontece se alguém marcar. Então, por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo da academia padrão, mas vocês podem encaixar isso em outros nichos, tá? Vou dar o exemplo aqui da avaliação física numa academia padrão. Tem lugar que tem horário previamente, mas tem lugar que usa o sob demanda, que funciona assim. O meu professor de avaliação física ele fica disponível todos os dias, das 15 horas às 19. Eu não vou criar horário da 15 às 19, porque a avaliação física não é uma atividade tão recorrente que vai encher todo dia. Então, eu vou usar sob demanda. Chegou um cliente na recepção,
falou, quero marcar uma avaliação física. Aí eu vou na grade, insiro esse aluno na grade, e aí eu coloco ele ali naquele dia que ele escolheu. Então, ele vai escolher, por exemplo, quinta-feira, 16h30. Aí eu crio um horário só com ele na quinta-feira, 16h30. Dá para usar em, por exemplo, consultas. Se você tem uma parceria com o nutricionista, por exemplo, dá para inserir aqui. Você pode colocar essa parte também no atividades como, por exemplo, aluguel de quadra para o pessoal do beach tênis, dá para usar sob demanda, tá? Só que aí, assim, esse sob demanda só é agendado por um colaborador, tá? Um cliente não consegue agendar essa atividade sob demanda. É sempre por um colaborador na tela no menu grade, tá? Os outros aqui eu vou explicar para vocês como atividade já preenchida, para fazer mais sentido, tá? Então, só falando da criação aqui, a gente tem um botão novo para fazer do zero, mas se você já tem atividades, você vai só criar uma nova, você pode vir num modelo, por exemplo, a atividade que eu vou criar vai funcionar parecido com a musculação. Eu clico aqui no papelzinho copiar, ele abre um formulário com os dados da musculação. Eu estou criando uma nova atividade, aquela musculação que eu copiei não vai ser alterada. Então, aqui eu posso mudar o nome, grupo de atividade, posso mudar a foto, e aí todas as regras aqui de baixo vão ser repetidas, vão ser replicadas nessa nova atividade, tá? Então, vamos lá. Vou usar aqui o body pump, tá? Vou clicar no lápis para a gente entrar no modelo, que aí a gente vai entender cada um dos campos da atividade com uma já preenchida, tá? Então, olhando aqui, ó, nós temos aqui nós temos primeiro, né, a parte de como são definidos os horários que eu comentei, que depois de criada a atividade não dá para editar, ó. Não tenho como mudar isso aqui, tá? E aí nós temos as outras informações, os outros parâmetros que nós vamos mexer agora. Primeira coisa, a imagem. Não tem segredo, tá? Clique em selecione, navega no seu computador, escolhe a imagem que você quer e quando você clicar em abrir, ela carrega aqui. Essa imagem, ela vai aparecer tanto aqui, ó, nas miniaturas da atividade, quanto no aplicativo do aluno. Quando ele abrir os detalhes da aula, os detalhes da atividade, ele vai ver essa foto lá dentro, tá? Aí nós temos a cor do quadrante. Essa cor, ela vai ser a cor predominante dessa atividade. Então, ela vai aparecer aqui, mas se eu entrar no menu grade, eu vou até abrir aqui uma nova guia para ficar mais fácil da gente visualizar. Deixa só essa nova guia carregar, eu já mostro. Então, aqui, nós temos a cor predominante lá que nós olhamos, está aqui, ó. Cada atividade tem uma cor. Para quando você tem uma grade cheia, você conseguir distinguir mais fácil ao navegar qual atividade é qual, tá? Então, isso aqui é para ajudar nesse sentido. E é só interno, tá? É só para essa tela, para aquela tela. Essa cor específica, ela não aparece para o aluno, tá? O inativar, se for uma aula que você vai tirar da grade, que você não quer mais que funcione, você habilitando inativar, ela vai parar de funcionar, tá? Aí nós temos o recurso de aula virtual. O recurso de aula virtual, ele foi muito utilizado durante a pandemia e ele é utilizado hoje para aquelas atividades que você acaba desenvolvendo para o seu aluno fazer online, para ele fazer como nós estamos agora, numa sala de reunião online, tá? Então você habilita o aula virtual, aí você tem a opção de pôr um link padrão. Esse link padrão vai fazer o quê? Que todo horário que você criar na agenda use o mesmo link, independente de quando esse horário está criado.
Sem colocar aqui, lá no menu grade, você vai colocar horário por horário. Você vai lá, clica em adicionar link e coloca o horário, tá? Aí nós temos o tempo de antecedência para liberar o link da aula virtual. Se eu não usar essa opção, se eu deixar em branco, o cara acabou de reservar, o aluno acabou de reservar a vaga dele, ele já vai conseguir clicar em ingressar e acessar o link da aula. Aqui eu posso pôr, aqui eu coloquei 20 minutos antes da aula. Então, o link que eu colocar só vai aparecer para o cliente 20 minutos antes da aula começar. Mais tempo do que isso não vai acontecer, tá? Aí nós temos se você não usa aula virtual, tá? Nesse caso aqui, o meu ponto presencial é só desabilitar. Pronto. Não vai ter essa opção de link, não vai ter o botão ingressar na atividade, tá? Essa é assim que você diferencia uma aula virtual da presencial, habilitando ou não isso aqui. Temos o nome da atividade aqui, é o nome que vai aparecer na grade, o nome que vai aparecer quando o aluno entrar na atividade. Aí nós temos aqui essa opção de grupo de atividade. Como é que grupo de atividade funciona? Isso aqui é o que conecta a sua atividade ao contrato ou ao serviço que vai dar direito a usufruí-la, tá? Então, você pode ter um grupo de atividade para cada aula ou pode ter um genérico. Aqui, no caso, estou usando o grupo de ginástica para essa aula, mas não só ela. Estou usando para o body pump, estou usando para o jump, estou usando para o combat, todas as atividades coletivas de ginástica. Posso usar um grupo específico, por exemplo, a aula de cross-training, uso o grupo de cross-training. A de step, uso de step. Isso o quê? Pensando no agrupamento das atividades, tá? No meu caso aqui da minha academia, eu tenho um contrato de ginástica, tá? Então, ele dá acesso ao pump, ao jump, ao step e ao RPM, independente se o cliente quer usar ou não, ele comprou o plano de ginástica, ele pode usufruir essas 4 aulas. Então, as 4 aulas estão com o grupo ginástica. Um plano, um grupo que dá acesso a 4 aulas, tá? Agora, o cross, só quem compra o contrato de cross. Então, a aula de cross training tem o grupo cross training, só. Então, aquele contrato do cross só dá direito à atividade do cross, tá? E é isso que vai fazer esse controle. Também para serviços, tá? Serviços como aula experimental, aula teste, aula avulso, é a mesma ideia, tá? Colocando o grupo lá, você consegue colocar aquela oportunidade ou aquele cliente sem um contrato no horário da sua agenda. E aí uma coisa que sempre confunde, tá? Antes da gente seguir aqui, como a gente está falando de conexão com agenda, conexão com contrato, com serviço, tem muita gente que olha para isso e fica pensando, mas como é que eu vou diferenciar quem comprou o quê? Não é na grade que vocês vão diferenciar, não é aqui que vocês vão diferenciar. Para a aula e para o professor, aluno é aluno, independente da origem dele. Você vai diferenciar nos relatórios de venda, nos relatórios de serviço, porque assim, aqui a gente está falando só de agenda. Como chegou até aqui, não interessa. Tem direito a fazer? Vai entrar na aula e vai ser tratado como mais um aluno, tá? Então, na grade não se diferencia quem veio de onde, por quê ou como. Aí nós temos aqui o grupo de níveis. Vou falar um pouquinho dele para ilustrar, tá? O grupo de níveis é o seguinte, a gente tem algumas etapas para isso funcionar. A primeira etapa, em administrativo níveis, vou abrir uma nova aba também para a gente trabalhar nele. No menu administrativo, opção níveis, é onde a gente configura os grupos de nível, tá? E aí aqui, a gente basicamente vai dizer para o sistema quais são as faixas de nível. Pensa na arte marcial mesmo, cor de faixa, ou você pode usar outros nomes, como eu fiz aqui, ó. Tá? Eu criei alguns exemplos possíveis para a gente ilustrar. Então, eu tenho no cross o ODRX Performance, na musculação, adaptação, desenvolvimento e desempenho. Também tenho natação aqui, ó, nível 1, 2, 3, 4, treinamento. Natação GB, Gustavo Borges, né? Adaptação, iniciação, condicionamento 1, condicionamento 2. RPM, nível 1, 2, 3, STEP, iniciante, intermediário, avançado. Esses nomes vocês dão, tá? Na hora de criar o grupo de níveis, você dá o nome que você quiser. Sou obrigado a usar grupo de níveis? Não, não é. O grupo de níveis ele é para facilitar a gestão de nivelamento que você tem aí. Se você trabalha com isso,
Se você tem metodologia com nivelamento e quer que a grade ajude a monitorar, ou que a grade limite o acesso baseado no nível, aí você usa. Se você não trabalha com grupos de níveis ou você não faz nenhuma limitação em relação, não precisa se preocupar em usar, porque não faz parte do seu dia a dia, não tem porquê. Mas, se você não usa e está afim de usar, manda ver. Só entrar aqui e configurar, tá? Eu vou mostrar com uma aqui, mas aí aqui, ó, em adicionar níveis, você cria um novo, tá? Aqui você dá o nome para o grupo de nível, que é a configuração, tá? O grupo de configuração. Aqui já dá para vincular a atividade, não é obrigatório, porque eu posso vincular por aqui também, ó, na configuração da atividade. Então, pode ser ou por aqui ou por lá, tanto faz. Aí eu tenho aqui o parâmetro de progresso, são 3 opções. Nenhum, número de sessões e número de dias. Nenhum, geralmente é utilizado por natação ou por qualquer outra atividade que tem provas de nível dentro de um cronograma baseado no calendário, que independente do tempo, de quantas aulas ele fez, de quanto tempo ele está lá, chegou naquela data, o aluno faz o teste e passa ou não. Então, não tem por que o sistema contar, sendo que você tem a data certa para isso acontecer. Número de sessões, ele vai controlar a permanência do aluno dentro da atividade baseado na quantidade de aulas que ele fizer. E aí a gente vai ver na hora de entrar lá na agenda, a gente tem que inserir o aluno na aula, deixar ele com presença e finalizar a atividade para computar, tá? E a outra opção, número de dias, é número de dias corridos. Colocou ele no nível, cada dia que ele está no nível é contado aqui. É tempo corrido mesmo. Número de dias geralmente é utilizado, eu vejo muito pessoal do jiu-jitsu utilizar, porque o jiu-jitsu tem uma questão de tempo na atividade, né? Então, muitas vezes o pessoal do jiu-jitsu usa nessa opção de número de dias para ter o controle no perfil do aluno quanto tempo ele está ali dentro, tá? E aí aqui embaixo você cria os níveis, tá? Em adicionar nível você coloca o nome do nível, que é o que está aqui, então você põe o nome que você quiser, e aqui a quantidade de dias ou sessões, se você tiver escolhido uma opção com quantidade. Se por nenhum, você põe 0, e quando clica no vizinho vai aparecer a opção do balde, e aqui é a opção de mudar ele de lugar, tá? Então, aqui estou falando de vocês criando da mão, tá? Existem modelos que vocês podem pré-carregar. Aqui, ó, carregar modelo. Deixa eu só ver se o meu vai trazer. Ah, trouxe, legal. Então, aqui, ó, se você é de uma dessas redes, ou se você usa a metodologia, se usa a ideia parecida, ó, a gente tem o jiu-jitsu da IBJJF, da Allianz, da IFMA, temos a natação infantil e adulto do Gustavo Borges, Taekwondo Ata, Judô CBJ, Karatê Wado Ryu, Balé da RAD, Jiu-Jitsu Tinogueira, Muay Thai Tinogueira. Esses são os modelos de graduação deles. Se você usa baseado neles, digamos que, eu uso o Jiu-Jitsu Tinogueira, só que tem uns níveis que eu mudo. Você clica, ele vai carregar. Eu não vou fazer agora porque demora um pouco, tá? Como principalmente Jiu-Jitsu, como tem muita faixa, ele fica um tempinho pensando para carregar. Ele carrega, depois você pode editar os níveis, tá? E aí também uma informação importante, qualquer edição em nível, qualquer modificação em nível tem que ser feita antes de vocês começarem a usar os níveis. Começou a usar, dá muito trabalho mexer ou até apagar, tá? Não quero usar mais um nível? Desvincula os alunos, aí você tem que ir lá em gerenciar níveis, encontrar quem são os alunos naquele nível, para entrar no perfil deles e tirar dos níveis, tá? Dá um trabalhinho. Então aqui, criei, vinculei a atividade, ou lá ou aqui. A outra parte do nível que é importante é no cliente. Eu vou entrar em um exemplo aqui para a gente ver. Eu cadastrar um nível no perfil do cliente, tá? Estou no perfil dele, vem em mais níveis e cadastro nível. Aqui eu escolho em qual grupo de nível eu vou cadastrar, por exemplo, vou pôr no Cross aqui, e aí eu escolho o nível que eu estou cadastrando. Está iniciando no OD, beleza. Cadastrei. Então está aqui. Coloquei no nível. Aí, assim, em relação à atividade, tá? Se eu coloquei um nível nela, o aluno tem que estar cadastrado em algum nível
do grupo que eu colocar aqui, no mínimo, tá? No mínimo. Se ele não tiver, então, por exemplo, meu WOD na grade está com o grupo de nível configurado e a aluna não tem o nível cadastrado, ela não consegue entrar em nenhuma aula, tá? O sistema ele limita dessa forma. Quando a gente for falar de criação de horários, eu vou explicar melhor, mas eu posso ter a limitação de apenas estar em algum nível da atividade, seja ele qual for. Então, é só cadastrar aqui o grupo de níveis e pronto. Aí ele tem que estar em algum nível, ou cadastrar, limitar por nível específico. Então, por exemplo, aqui eu cadastrei ela no nível WOD, e aí eu posso configurar as minhas atividades, cada horário para um nível diferente, e ela só consegue entrar no horário que está configurado para o WOD. Se ela tentar no RX ou no Performance, ela não entra, porque o nível dela é o WOD, tá? Isso nós vamos ver na hora de criar horário, tá? Não esquente a cabeça com isso ainda, vai ficar mais claro lá para frente. Aí nós temos aqui capacidade padrão e duração padrão, voltando aí para a atividade. O que que isso faz? Eles são um facilitador para a hora de criar os seus horários, tá? Então é só para auto-preenchimento. Não é via de regra. Por que que eu falo isso? Muitas vezes você tem aquela sua aula, como no meu caso aqui o Pump, e na maioria dos horários são 18 pessoas, 1 hora de duração. Só que eu tenho um ou outro horário, sei lá, um sábado, ou algum horário que eu mudo de sala, que em vez de caber 18, cabe em 12 ou cabe em 22. Em vez de 1 hora, é 45 minutos de aula, ou 1 hora e meia. Não tem problema, deixa do jeito que está aqui, 18 padrão, duração 1 hora, isso não interfere nos horários já criados ou nos que vão ser criados. Na hora de criar a atividade, eu consigo editar aquele horário específico, tá? E também o dia que você precisar mexer na capacidade de uma aula, de os horários, não é aqui que você mexe, é lá na criação de horários que nós vamos ver em seguida, tá? Aí nós temos as tags. As tags são palavras-chave aqui, ó, ligadas a essa atividade. E essas palavras-chave são para ajudar em pesquisa de atividades e também muitas vezes na grade, tá? Para reduzir o número de resultados. Isso é mais utilizado se você tem uma grade com muita variação de horários, tá? Com vários horários de atividades diferentes e várias atividades diferentes. Se você não tem muito, a tag não vai te servir, porque você não vai precisar filtrar, tá? Você vai ter que olhar mais por horário do que por filtros das atividades, tá? Aí nós temos categoria e intensidade. A categoria é o seguinte, você cria as categorias das aulas, tá? Se a atividade em si que você tem já tem um padrão de categorias, você clica aqui no adicionar categoria e coloca. Se não tem, você cria, você pode pensar na sua cabeça, colocar aqui e escolher depois na lista, tá? É obrigado a usar? Não, não é. Mas essas categorias e a intensidade, que aqui você põe da esquerda para a direita, menos intenso e muito intenso, você escolhe a intensidade aqui. Isso aqui é para alimentar principalmente o site, tá? Para quando o seu aluno entrar na grade, lá do site, e for dar uma olhada nela, ele ter uma atividade bem alimentada, com bastante informação. Então, ele vai ter aí a divisão disso trazendo para você, tá? Então, só como exemplo, eu vou pôr aqui, ó, fortalecimento em grupo. Grupo. Só como um exemplo para a gente ter aqui o mecanismo, então ela entrou aqui, dá para editar ou excluir, tá? Depois que eu criei lá, eu venho aqui e escolho a categoria que eu acabei de criar, ok? Aí nós temos descrição. A descrição não é obrigatório usar também, mas aí aqui entra numa exceção, tá? Se você usar Gympass, é obrigatório ter descrição. Pro Gympass, para a integração do Booking entre eu e o Gympass funcionar. Se não tiver descrição, sua aula não vai aparecer lá no aplicativo do Gympass, tá? Descrição, nome do professor e nome do local físico, da sala, do ambiente onde a aula acontece. Essas 3 informações são obrigatórias. Não colocou, não aparece lá no Booking do Gympass, tá? Tem gente, inclusive, que acha que não funciona, tá quebrado tal, mas muitas vezes é esse tipo de informação faltando que não funciona. Lógico, depois que você integra o Gympass, vai ter mais coisa para habilitar aqui. Vai ter uma opção de aula de Gympass, vai ter uma opção de agendamento do Gympass para configurar período de agendamento, que nós vamos ver já já, que são acréscimos, tá? Por conta da integração.
mas se não tiver essas informações também não funciona. Aí nós temos aqui, ó, quais clientes poderão participar dessa aula? Todos os clientes ou apenas clientes que compraram o contrato ou serviço. Qual a diferença desses dois? Todos os clientes é qualquer cliente seu que tenha algum plano ativo, independente de qual seja o plano. Então, se eu usar o todos os clientes, no meu caso aqui, a musculação está todos os clientes, porque na minha academia, a musculação é livre para todos os planos, independente do plano que o cara tem. Se ele está ativo, ele pode fazer musculação. Então, no meu caso, a musculação está em todos os clientes. Agora, nesse caso aqui, não. Só quem comprou o plano de ginástica pode fazer aula de ginástica. Então, eu habilitei apenas quem comprou o contrato ou serviço no grupo de atividade, tá? Aí nós temos a opção de permitir que o cliente reserve, ou seja, o próprio cliente, pelo aplicativo ou pela área do aluno, vai conseguir fazer a reserva na grade. Eu coloquei sim, tá? Aí nós temos a sessão de impressão de ticket. Essa aqui é pouquíssimo usado, tá? Mas seria um período para fazer a reserva com impressão de ticket no totem do aluno. E aqui pelo aplicativo e pelo site, que também envolve a grade online. E aí esses períodos, ó, envolve aqui o período de início de reserva e esses dois falam de encerramento. A diferença é que esse fala de antes e esse fala de depois. Então vamos começar pelo inicia a reserva. Inicia a reserva quanto tempo antes? Antes do quê? Do horário da aula. Então se a aula é às 18, aqui ele vai jogar 18 horas antes, tá? Que é o que eu coloquei. Então, a 18 horas antes do horário da aula já dá para os alunos se inscreverem. Posso pôr em dias? Pode. Você vem aqui, coloca em quantidade de dias, tira o horário, porque como já é dias, ele vai olhar para cá e não para cá, tá? Encerra a reserva quanto tempo antes? Aqui é a mesma lógica antes do horário começar, mas é encerramento. Ou seja, se eu pôr aqui, por exemplo, 1 hora antes, até 1 hora antes o pessoal consegue agendar. Chegou lá, 59 minutos antes da aula começar, já ninguém mais se inscreve nela, tá? Ou o de baixo, tempo de tolerância 10 minutos. Depois que o horário da aula começou, ainda tem mais 10 minutos para conseguir fazer a reserva, tá? E aí aqui é aquela coisa, o sistema vai levar em consideração o que acontece primeiro. Se você alimentar os dois, ele só vai fazer o de cima, o de baixo não, porque o de cima acabou primeiro, tá? Aí nós temos aqui configuração de falta justificada. O que é isso? Falta justificada é o que gera reposição, tá? Então, se eu colocar aqui sem restrição, eu consigo justificar a falta de um aluno, e aí, assim, é um colaborador lançando a falta que consegue habilitar ou não a justificativa. O aluno, pelo aplicativo, sempre vai pela regra. Se a regra fala que não tem restrição, qualquer momento que ele lança a falta, vai justificar e ele ganha reposição. Que a justificativa, ela dá reposição para o aluno. Agora, se eu ponho quanto tempo antes? Por exemplo, eu pus 10 minutos aqui, ó. Se o aluno cancelar a reserva dele no aplicativo, ou se algum colaborador lançar falta até 10 minutos antes da aula, eu consigo deixar o justificativo habilitado e gerar uma reposição para o aluno. Depois de 10 minutos, já era, o aluno não tem mais direito a essa reposição. Tá? Vai gerar falta, vai ficar tudo certo em relação à gestão da grade, mas não vai gerar reposição. Então, esse limita fazendo essa automação e esse não. E aí fica a critério do colaborador ir lá e tirar o justificativa para não dar reposição. E estamos acabando aqui a parte de configuração, tá? Eu já vou abrir para ver as dúvidas de vocês no chat. Aí nós temos aqui, ó, primeira opção em outras. Permitir sair da atividade até quanto tempo antes do início? Eu pus 5 minutos. O que é isso aqui? Qual a diferença desse para o que eu acabei de falar? Esse aqui, o aluno sempre vai conseguir cancelar a própria reserva no aplicativo, mesmo aquele aluno que está no horário fixo que você não permite reserva, tá? Quando eu coloco aqui, eu estou falando de gerar justificativa. Então, ele consegue cancelar dentro dessa regra, gerar ou não justificativa. Aqui, ele vai sair da aula e recuperar o check-in. O check-in volta como virgem, não é nem reposição. É aula de volta, é check-in de volta, tá? Então, com essa opção, até 5 minutos antes da aula acontecer, o meu aluno, ao fazer o cancelamento no aplicativo, o check-in volta para ele,
e aí ele pode usar depois, sem problema, dentro do período padrão, não precisando respeitar a regra de reposição. E aí, assim, eu costumo indicar o uso dessa opção, por quê? Porque com essa opção, você condiciona teu aluno a ficar, ele prestar atenção nos horários e ele gerenciar os próprios horários. Porque aí você pode falar para ele o seguinte, ó, se eu lançar falta para você, vai gerar reposição. Você vai ter X dias para usar, que é isso que você configura no contrato. Se você fizer a reposição, se você fizer o cancelamento no aplicativo até 5 minutos antes da aula, o check-in volta para você como se não tivesse usado. E você vai poder usar livremente. Para ele, vale mais a pena ele cuidar dos próprios horários. Ele vai ter mais liberdade, ele não vai ter o risco de perder uma sessão aqui usando essa opção. Então, isso ajuda a tirar um pouco da mão dos colaboradores e os seus alunos começarem a prestar mais atenção, tá? Aí nós temos permitir escolher número de vaga. Essa opção geralmente é utilizada por aula de bike, tá? Mas se você tiver essa mesma dinâmica na aula, você pode usar. Ele basicamente vai pegar o número de alunos que você pôr na aula, geralmente é esse aqui, mas é o que vai estar no horário, tá? E aí ele vai numerar de 1, por exemplo, minha aula tem, essa aqui tem 18. De 1 a 18 dentro da atividade. Quando o aluno for fazer o check-in, ele vai ter que escolher uma posição de 1 a 18. Escolhendo lá ou aqui, ele fica fixo naquela vaga, a vaga dele, é igual ao cinema, tá? Quando você vai comprar o ingresso do cinema e você escolhe a poltrona, ela é sua. Se alguém estiver lá, você pode chamar um funcionário e a poltrona é sua. Mesma coisa aqui. A bike ou a posição número 5 é minha. Se alguém estiver na 5, fala, olha, eu reservei assim. Entendeu? Geralmente é usado em bike, tá? Mas se você tiver alguma dinâmica de posição, de número, vocês podem usar. Exibir no aplicativo do aluno Fit. Essa opção é para essa grade de horários aparecer no app do aluno, para ele conseguir fazer o agendamento, tá? Se você tem aplicativo personalizado, também é essa opção que você habilita, tá? O nome Fit aqui, ele vem como padrão para lembrar todo mundo do aplicativo que o aluno usa. Mesmo se sendo personalizado, a ideia é a mesma. Esse aqui é para aparecer no autoatendimento /site. Então, na grade do autoatendimento e na grade do site, onde pessoas que não são alunos conseguem olhar também. Utilizar o OD. Essa aqui é o seguinte, só se você tem atividade do cross-training, que você utiliza a prescrição de treino OD no Evo, você habilita essa opção nos horários do OD para o seu aluno poder lançar o próprio resultado no aplicativo e criar o ranqueamento. Esses detalhes técnicos a gente vai falar na live de gestão técnica, tá? Mas basicamente é isso. Se você for usar o recurso de ranking do OD, só o do OD, aí você utiliza, habilita isso aqui, porque ele só vai conseguir alimentar o ranking quando ele fizer check-in numa aula que tem isso aqui habilitado, tá? E aí faz sentido habilitar só na aula do OD. Finalizar a atividade automaticamente após o horário. Isso aqui eu aconselho todo mundo usar, tá? Como é que funciona? A finalização de atividade é quando fecha a aula, encerra, dá como concluída, e aí não dá mais para editar presença e falta, só quem tem acesso mais alto consegue reabrir e fazer edições, tá? E isso aqui valida presenças e faltas, isso que vai alimentar os relatórios corretamente com as informações de presença e falta. Então, isso aqui é fundamental para vocês terem essa parte funcionando certinho, tá? E a finalização automática, ela acontece de um dia para o outro. Acabou o dia, virou o dia, ele finaliza o dia anterior. E todas as aulas do dia anterior ficam como finalizadas. Então, o professor, quem quer que seja, tem o dia inteiro ainda para atualizar alguma aula, caso tenha passado, e virando o dia, ele finaliza sozinho. O desabilitar lista de espera. Esse aqui é o seguinte, lá no aplicativo do aluno, todas as atividades têm uma lista de espera. A aula está cheia, o aluno vai lá, clica em se colocar na lista de espera, e aí, assim, não é em ordem, o sistema não vai pôr ninguém automático na aula, tá? Ele vai notificar todo mundo que se colocou na lista que tem uma vaga para aquele horário. Então, abrir uma vaga, todo mundo recebe essa notificação. Aí, o cliente pode entrar no aplicativo e se inscrever. O primeiro que entrar e se inscrever pega a vaga. Por que que isso funciona assim? Porque muitas vezes o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto da fila de espera também não vão poder ir. Acontece muito. E aí acaba que ninguém usa aquela vaga e as pessoas dizem, pô, eu estava na lista de espera, por que que não me chamou?
Então, para isso não acontecer, ele notifica todos. O primeiro que entrar e agendar, faz a aula, tá? E salvei para guardar o que eu mexi até agora. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que o pessoal escreveu. O Leandro mandou, usa a marcação das avaliações físicas em uma agenda de papelaria. Consigo fazer esse processo na grade? Como seria na prática? E como conseguiria uma visão rápida e eficaz na marcação dinâmica da matrícula? Leandro, isso aí é assim, dentro do que a gente falou das atividades, provavelmente já sob demanda, acho que te enquadra melhor, mas isso a gente vai ter uma dinâmica mais fácil na próxima etapa, quando for falar de agendamento, tá? A Dani também perguntou se tem como o professor colocar presença no aluno. Isso nós também vamos ver na fase seguinte, tá, Dani? Mas, na verdade, o professor já coloca falta. O aluno, quando entra, ele já entra com presença no horário. Se ele não vir, aí você lança a falta. Se ele vir, não precisa mexer, tá? Aí, só para também ilustrar aqui, como o Leandro perguntou, também para a gente ilustrar a dinâmica da aula sob demanda, vamos olhar aqui a avaliação física que eu configurei sob demanda. Aqui, ó, o que muda na configuração da sob demanda para padrão é, primeira coisa, professor e área. Eu tenho que cadastrar já aqui, ó. Então, aqui eu abro, vai ter a lista de colaboradores, eu coloco todos os colaboradores que vão fazer essa atividade. Então, todos os professores que vão fazer avaliação física. Aqui a gente ainda não pensa em horários, a gente não pensa em detalhes desse tipo, tá? A gente só coloca todo mundo que vai fazer e aqui todas as salas, todos os locais que vão ter atividade. Se no seu Evo não estiver aparecendo nada, nesse mais você cadastra os locais. Então, no meu caso, a sala de avaliação A, sala de avaliação B, aí eu tenho sala de bike, sala de consultas, sala de ginástica, estúdio de pilates, box. Então, vocês têm essas opções aqui, tá? E aqui tem uma opção de validar o horário do professor. Isso aqui é o seguinte, no cadastro do colaborador, você tem a opção de colocar o horário de trabalho dele. Tem uma aba lá de horário. Colocou as informações de horário de trabalho, você colocou lá naquela opção, ela vai entrar no validador. E aí, na hora de agendar, quando você colocar o horário que o aluno escolheu, ele só vai mostrar os professores que trabalham naquele horário. Tá? Então, dessa forma, ele faz esse filtro para nós. Tranquilo? Show. Vamos seguir para a fase seguinte, então, de criar horários. E aí a gente fala um pouquinho disso quando a gente entrar na operação de grade, tá? Que a criação de horários sob demanda não é onde nós vamos mexer agora, tá? Já na operação da agenda em si. Então, beleza. Configurei aqui os detalhes da atividade, como ela vai se comportar, o que ela vai permitir, quem vai poder fazer, tá? Baseado em outros critérios de contrato e serviços, que nós vamos ver em outra live. Agora, para eu criar minha grade, para criar minha lista de horários, minha agenda de horários, eu estou aqui ainda em administrativo atividades, tá? Só para relembrar, eu vou clicar no botão horários. Muita gente confunde e vem direto em grade para criar os horários. Não. Em grade, o adicionar é só para aula sob demanda, nós vamos ver daqui a pouco. Para criar horários na agenda pré-definidos é administrativo, atividades, botão verde horários, tá? Aí aqui nós temos, se você já tiver uma grade criada, vai estar aqui, ó. Então eu tenho manhã, tarde e noite para navegar com mais facilidade, que eu posso retrair alguns períodos para não ficar pesado. Essa parte de filtros, a gente tem também nos dois menus, tá? Esse layout que nós estamos vendo também tem na grade. Os filtros, períodos, a data aqui e o botão para voltar para hoje, seja dia ou semana, a gente tem em ambos, tá? Então, aqui é fácil de navegar. Já esses botões são exclusivos dessa tela, tá? Selecionar todos, para selecionar todos os horários da grade, deixa eu pular aqui. Só para vocês entenderem por que eu pulei. O cadeado significa que as atividades estão finalizadas. Eu não consigo modificar atividades finalizadas. Então, eu vou para a semana seguinte para a gente ilustrar. Cliquei aqui em selecionar, ó, todas estão selecionadas, tá? Porque são selecionar todas. Dá para selecionar uma só ou algumas
individualmente, criando um grupo, tá? Se eu quiser tirar, por exemplo, cliquei em uma errado, só clicar de novo e ela sai, tá? Aí, depois de selecionar, eu clico em editar para fazer alguma modificação. Se eu for criar uma nova parecida, por exemplo, é uma aula de Pilates igual essa, só que em outro horário, posso vir em criar cópia, ele preenche aqui em cima com todos esses dados, aí eu só vou alterando o que compete aí, o que é um pouco diferente. E se eu quiser remover uma atividade, aqui em remover eu tiro, tá? Aí, assim, se eu só clicar em excluir, ele vai remover só essa que eu selecionei, tá? Só essa aula. Se eu clicar em excluir todas as recorrências, ele vai tentar apagar presente, passado e futuro, tudo. Aí a limitação é, se essa aula em algum momento já foi utilizada, já teve aluno dentro que fez presença e foi finalizada com o aluno, não consigo, não vai rolar. Se eu tenho finalizada, mas nunca teve aluno nessa aula, aí eu consigo, ela vai sair, tá? Então, falamos dos botões. Vamos começar do zero, criando horários de uma atividade específica, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Período da tarde tem pouca coisa. Eu vou colocar aqui aquele body pump que a gente estava falando. Deixa eu cancelar aqui para ver se limpa. Limpou. Então, eu vou fazer aqui, ó. Segunda, quarta e sexta. A aula do body pump. Então, escolhi os dias da semana. A atividade, e aí eu vou colocar o horário. Só para vocês também não estranharem, tá? A minha grade é toda criada de cabeça. Então, vocês vão ver eu olhando para a grade para criar coisa, é só porque eu crio de cabeça, tá? Criei aqui, posso vir aqui no horário, vou pôr, por exemplo, 16 horas. Então, eu estou criando uma aula segunda, quarta e sexta de body pump às 16 horas. Aqui, ó, que eu falei, a duração e a capacidade vieram automático. Vamos dizer que nessa das 16, cabem mais alunos. Pronto, resolvido. Só o horário das 16 vai ter mais alunos, porque os outros todos eu respeitei o limite. A aula das 16 também é uma aula de 50 minutos. Então, na hora de criar os horários específicos, eu posso editar, tá? Aí, temos aqui o nível. Vocês lembram que eu falei que o nível dá para ser da forma mais simples e da forma mais complexa? Então, vou mudar aqui para uma aula que tem nível, para a gente falar disso. Olha lá. O que acontece? Se eu não selecionar nenhum, basta que o aluno esteja no nível, em algum nível do cross-training, independente de qual seja, ele consegue entrar. Se não tiver em nenhum nível do cross, ele não entra nesse horário aqui que eu vou criar, tá? Isso ajuda para quê? Limitar só quem está no cross, quem foi nivelado, quem foi testado, poder entrar, e também para o sistema controlar o progresso. Agora, além disso, eu também tenho esse horário das 16 é só para quem é novato, que eu chamo de WOD. Então, habilito aqui. Pronto. Se eu criar esse horário, só quem está no nível WOD consegue fazer reserva nessa aula. Está no intermediário, está no avançado, está no RX, está no performance, não vai conseguir fazer o check-in. Porque o horário não vai deixar, porque ele é só para WOD, tá? Se eu não estou com isso, se eu criei grupo de nível, mas é só para controle e deixo em branco, qualquer um no grupo de nível pode. Não usei grupo de nível, não criei grupo de nível, não vou usar essa mecânica. Igual meu pump, ó, tem nada. Não precisa se preocupar, não vai ter que cadastrar nada no perfil do aluno, porque eu não vinculei grupo nenhum, grupo de nível nenhum na minha atividade, tá? Lembrando de novo, tá, gente? Grupo de nível não é obrigatório e se for usar, você tem liberdade para configurar e usar do jeito que preferir. Aí nós temos aqui, ó, professor e área. Para o Evo, não é obrigatório usar. Mas se você for usar a integração com o Gympass, é obrigatório. Tem que ter o nome do professor que vai dar aula e tem que ter a área, tá? O nome do professor é cadastro de colaborador, tá? Se você estivesse perguntando como é que eles foram parar ali, foi no cadastro de colaborador. E a área é igual que a gente viu na atividade sob demanda. Aqui no mais eu posso criar, colocando o nome e adicionando, ou editar algum já existente, ou apagar algum já existente, e ele também limita se estiver em uso. Se está em uso, não dá para apagar, tá? Aí temos a capacidade padrão de novo. Aqui, como eu atualizei, mudei de aula, ele atualizou para o padrão, tá? E a meta? A meta é o seguinte, tem duas utilizações.
Se der tempo, eu mostro a segunda utilização, tá? A primeira é para nosso relatório de atividades. A gente tem lá ocupação, taxa de ocupação, meta batida. Então, aqui é uma meta de alunos para aula. Vamos dizer que eu coloco aqui que a meta de alunos é de 19 alunos. Então, cabem 22 e a meta são 19. Então, eu vejo quantos por cento da meta bateu, e essa meta pode ser, por exemplo, se você fez o cálculo para saber quantos alunos em média você precisa ter na aula para a aula se pagar. Então, a gente pode usar essa mecânica. E a gente tem também a mecânica de remuneração do professor. O sistema tem uma mecânica que calcula sozinho essa remuneração, e a meta pode fazer uma variação. Então, por exemplo, se ele bater o valor da meta, ele vai ganhar um valor diferente por aquela aula. O padrão, por exemplo, combinei R$ 35 a hora aula. Bateu a meta, vou pagar R$ 45. Então, aqui você configura a meta, o professor vai atrás dos alunos e batendo a meta, melhor para ele, tá bom? A gente vai ver isso mais para frente, tá? Se der tempo hoje, eu mostro essa regra de remuneração. Aí aqui eu tenho data e início da grade, desse horário. Então, a partir desse dia, a aula vai aparecer aqui na grade. E a data final opcional. Por que ela é opcional? Se é uma aula que sempre vai existir na sua grade, deixa em branco. E ela sempre vai acontecer. Tem muita gente no começo que fica se perguntando, tá, eu estou colocando de uma semana, e semana que vem? Se eu não pôr data final, semana que vem vai repetir, na outra também, e vai embora. Coloquei data final dezembro de 2022, até o dia que eu pus aqui, vai se repetindo na grade. A partir do dia que eu pôr aqui, a aula não aparece mais na grade, ok? Então, coloquei os dados, cliquei em adicionar, aula inserida. Aí, digamos que terça e quinta também vai ter, só que terça e quinta é com outro professor, não é o Renato. Terça e quinta é o Robson. Troquei e adicionei. E tá aqui, ó. Renato, Robson. Então, é só ir fazendo essas alterações, tá? Pensando sempre em faixa de horário. Então, eu adicionei das 16. Agora, às 17, eu tenho aula de Power Jump. Aí, eu mudo aqui para as 17. Aí, todos os dias da semana é o mesmo professor. Vai, a Carolina Siqueira. Na sala de ginástica B. Aí, coloquei, então, capacidade 20, a meta 16, por exemplo. Todos os dias da semana é com ela. Adicionei de uma vez só. E tá aqui, e se eu for pulando, ó, semana seguinte, tá aqui de novo. Semana seguinte, tá aqui de novo, tá? Na semana atual não tenho, porque está fechada, não consigo mexer. Então tá aparecendo aqui, ok? Criando atividade é assim. Agora, a gente tem as edições possíveis. Para que eu editaria uma aula? Para mudar o local, para trocar o professor da aula, seja por férias ou por troca definitiva, para tirar um horário da grade, porque não vai ter mais aquele horário, aquela atividade naquele horário. Tudo isso a gente faz em edição nessa mesma tela, tá? Administrativa, atividades, botão verde horários. Estou insistindo nisso porque tem gente que acaba indo na grade tentando fazer isso e não dá certo. Lá, quando você edita uma aula, é só aquele dia e horário específico, os outros não são afetados. Então, eu vou dar um exemplo, tá? O Márcio saiu de férias. Eu vou trocar o Márcio aqui por outro professor no período de férias dele. Vou clicar nessa semana só, não preciso mexer em mais que uma semana, a menos que, sei lá, hoje é terça, segunda foi finalizado. Aí a segunda eu não consigo clicar. Eu clico terça, quarta, quinta e sexta, vou para a semana seguinte e clico na segunda, tá? Mas nesse caso não vai precisar, vamos lá. Selecionei a semana inteira, venho em editar. Aí, ó, tá vendo que tá em branco? Por quê? Porque eu escolhi vários horários. Como são vários, não dá para replicar várias informações diferentes que pode acontecer. Então, ele vem em branco e você só mexe no campo que você vai editar, não precisa mexer nos outros. Então, eu venho aqui em professor, por exemplo, e mudo para Juliana. Nas férias do Márcio, a Juliana vai cobrir ele. Como são férias, é temporário. Então, eu tenho essa opção, aplicar a alteração para um período restrito. Eu habilito. E aí, aqui embaixo, eu ponho o período de restrição. Então, eu vou pôr aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Vou pôr de domingo 6. Vamos colocar aqui até dia 19. De 6 a 19, tá? 6 de 3 a 19 de 3. Então, só troquei o professor, coloquei o período restrito que o Márcio vai estar ausente e salvo.
Pronto, ó, Juliana, 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 e se a gente for passando, volta para o Márcio lá na frente, tá? Então, isso aqui é para período restrito. Se fosse definitivo, era só não habilitar aquela opção que eu mostrei. Aí, vamos lá, vou tirar um horário, tá? Aqui ele duplicou por causa de um bug da edição, tá? Às vezes acontece, mas aí atualizando a tela se resolve. Vou tirar aqui, por exemplo, esse horário eu vou tirar da grade, tá? Não vai ter mais essa aula, mas já teve, então eu não consigo remover. A aula já foi usufruída. Eu venho em editar, em a data final, eu vou pôr hoje, 5/3, que é sábado, tá? Sempre tenta colocar uma semana antes para fazer sumir dessa semana. Só pus uma data final, só isso, e salvo. A minha tela já está bugada, deu erro. Vamos atualizar. Quando você fica no erro, às vezes isso acontece. Quando você fica muito tempo na mesma tela, mexendo em muita coisa, sobrecarrega o cache do navegador. E aí ele começa a dar esses erros, tá? Às vezes também acontece um bug, é normal. O sistema que não tem bug é um sistema obsoleto. Então, é muito natural isso acontecer, tá, gente? Não é sempre, não é toda hora, mas é natural acontecer. Vamos lá, vamos para tarde de novo. Opa. Vou escolher aqui, ó. Editar. Data final hoje, dia 5/3, e salvo. Sucesso, informações salvas. Olha lá, o horário sumiu. Não tenho mais a anotação daquele horário. Então, se eu for navegando, não tem mais. E se eu voltar para a semana atual, tem. Então, é assim que eu tiro o horário da grade, tá? E falando em criação, eu já vou ver as dúvidas de vocês, eu vi que o pessoal escreveu. A última coisa que eu quero mostrar a criação é no menu grade, a criação do horário sob demanda. Eu clico em adicionar. Como é sob demanda, é só quando o cliente efetivamente marca, tá? Então, eu vou dar o um exemplo aqui, vou deixar hoje mesmo para aparecer aqui. Horário de início, vou por 14 horas. Atividade, avaliação física, já puxou das atividades. Aí eu escolho aqui o professor que vai fazer. Nesse caso, como eu pus a validação de horários, nenhum deles trabalha de sábado. Então, ó, não aparece ninguém. E área, sala A ou sala B. Se eu mudar aqui para segunda-feira, já me aparecem os professores, ó, que trabalham às 14. E aí aqui eu jogo o nome do aluno. Muita atenção aqui, tá, gente? Joguei o nome do aluno. Cliquei. Ó, esse aluno não possui sessões para atividade ou limite de reposições para esse mês foi atingido. Ou seja, ele não tem direito a fazer. Ou ele não tem sessões, ou já acabou as sessões, ou já acabou a reposição que ele tinha para essa sessão. São as variáveis possíveis que não permitem ele ser inserido aqui, tá? No meu caso, ele não tem mesmo, tá? Não comprou nenhum serviço, contrato, nada que dê direito, então o sistema não deixa agendar, tá? Vamos ver aqui as dúvidas que surgiram. É possível imprimir a grade de horário de um período? No menu grade, não, tá? Por quê? Olha isso aqui. Vou abrir minha grade inteira para você ver o tamanho dela. E a minha grade nem é tão grande, tá? Isso não cabe numa folha de papel. E aí tem gente que tem uma grade gigantesca. Então, assim, nesse formato, nessa tela, não. Mas na tela de gestão de atividades, você consegue imprimir com algumas informações de horário em linha. Eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Lá, na verdade, você consegue baixar em Excel. Aí você pode tratar o Excel e imprimir. A Dani escreveu, então, quando tiramos uma turma na grade e na outra semana ela aparece novamente, é porque não conseguimos excluir as recorrências? Como fazemos para ela não aparecer mais na frente? É aquela última que eu mostrei de edição, né, Dani? Você provavelmente veio na grade, clicou num horário específico, vou até tentar ilustrar aqui, ó. Você deve ter clicado aqui e feito alguma coisa aqui para apagar ela, certo? Ou você foi lá na verdade, para apagar, acho que só dá aqui na administrativa atividades. Você deve ter vindo aqui no botão horário, aí você clicou no horário específico e só clicou em remover e deu a excluir.
que vai acontecer? Aqui, nessa semana, saiu. Na semana seguinte, ela voltou. O que eu tenho que fazer? Editar e pôr uma data fim. A partir da data fim, a aula não aparece mais. O William mandou aqui. Bom dia. Essa parte da remuneração e se a aula se paga, quero saber mais. Tranquilo, a gente vai ver mais para frente. A questão da se a aula se paga, aí é um cálculo que você precisa fazer, tá? Basicamente, você tem que pegar ali uma média de quantos seus alunos pagam. Então, você pode pegar calcular a média do valor dos contratos. Aí você soma, divide pelo número de ativos para você ter uma média de valor, isso falando de contrato cheio, tá? Uma média de valor por aluno. Aí você divide isso por quantidade de dias, para você ter uma ideia de quanto ele te paga por dia, e aí você vê quantos alunos têm que estar na aula para pagar aquela hora aula do aluno, tendo também a sua margem de lucro e custos do seu negócio, tá? Vamos lá. Amanda mandou, tem como, é possível colocar mais de um professor em uma única atividade no mesmo horário? Não. Sempre, cada horário tem um professor só. O que acontece muitas vezes é o seguinte, eu já vi isso em pilates, em eletroestimulação, eu tenho ali naquele mesmo horário, eu tenho 2 professores em alguns equipamentos diferentes, cada professor cuidando dos seus alunos. Cria 2 horários no mesmo horário, 2 cards de atividade no mesmo horário, um com o professor A, outro com o professor B. O aluno se inscreveu com o professor Carlos, ele vai fazer aula com o Carlos. No mesmo horário, o outro se inscreveu com o Rodrigo, ele vai fazer com o Rodrigo. Tá? Então, para você ter essa variação, você tem que ter um card para cada professor. O José perguntou se é possível criar horários com clientes fixos na atividade. Isso é uma questão de contrato, não de grade, tá? Na live de contratos eu mostro como configurar. Daqui a pouco eu vou mostrar como faz. Depois de configurado, funcionando, como funciona, tá? Eu vou fazer um exemplo rápido já, que é a parte de gestão de grade. Mas dá para fazer isso no sistema, mas não é a grade que define isso, tá? É o contrato. Inclusive, você me lembrou de uma coisa que eu não falei. Aqui em administrativa atividades, a gente passou por aquela parte da atividade aqui, ó. Permite que o cliente reserve, sim. Tem alguns negócios que não usam o check-in. O aluno não vai reservar nada, ele vai escolher os horários na hora da compra, ficar fixo nesses horários, e aí eu vou definir com ele, então, que ele vai ter esse horário fixo. Se ele faltar e tiver uma reposição, eu vou tratar com ele. Aí tem lugar que há reposição, eu deixo ele agendar. É só o horário inicial que é fixo. Então, assim, se em qualquer situação você vai deixar que o seu aluno cancele, que o seu aluno faça a gestão da falta da presença dele no app, então ele pode entrar lá e cancelar, ou ele me avisa que cancelou, mas a marcação de reposição ele pode, pelo aplicativo, escolher outro dia e horário, você vai colocar sim aqui também. Você vai configurar permitir que o cliente reserve, vai pôr o período de reserva, tudo que nós falamos aqui, e no contrato você vai fazer o controle de quem vai fazer o horário fixo ou não, tá? Então, dá para juntar os dois para ser confortável e funcional. Perguntaram aqui se eu vou falar sobre controle de acesso. Não, porque não tem relação nenhuma o nome da conta é ADM. O que a gente está falando não tem nenhuma relação com o controle de acesso, tá? O controle de acesso é mais vinculado a contrato, mais vinculado à configuração geral. A gente está falando só da grade aqui. Então, beleza. Completamos a parte de configurar atividades, de criar grade, criar horário, tá? Falamos até um pouco da atividade sob demanda. E eu vou começar a falar da operação da grade. Até para ilustrar, eu vou fazer o seguinte. Aquela avaliação física que eu tentei vender e não deu certo, eu vou fazer de novo, só que agora dando certo. Vou entrar no meu cliente teste. Eu vou vender uma avaliação física para ele. Esse processo de venda todo a gente vai ver com detalhe nas lives de gestão comercial, tá? Então, eu não vou explicar o que eu estou fazendo agora. Caso alguém seja novo aí e não conheça ainda, vocês vão ver isso em breve.
Quem já conhece, não precisa explicar, já manja, já sabe mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Como a minha base é teste, eu vou jogando de qualquer jeito, porque é só para fazer ativar, tá? Então, ó, eu vendi um serviço de avaliação física. O meu serviço é configurado para... Aqui, ó, avaliação física. Ele está configurado para permitir a reserva naquela atividade. Então, agora, vocês lembram que da outra vez eu fiz e não deu certo, né? Agora nós vamos fazer de novo. Vou por aqui 18 horas da segunda-feira. Avaliação física. O professor vai ser a Juliana. A área, sala de avaliação B. E aí, ó, o nome do aluno, aquele mesmo que deu o erro, tá? Olha lá. Entrou. Quando fica assim é porque deu certo, tá? Tá tudo tranquilo, ele pode fazer, então entrou. Então, ó, dia 7 às 18 horas, adicionei. Vamos olhar lá no dia 7 às 18. Às 18 fica aqui, ó. Avaliação física tá aqui. Então, foi agendado. Primeira coisa, falando da gestão de grade, que eu até comentei quando perguntaram. A falta é o que você lança, a presença não, tá? A presença, o aluno está na aula, ele já está com joia para cima. Significa que ele a presença está lançada. Eu, como professor ou como colaborador, entro aqui e se ele não veio, lanço a falta. E aqui, ó, se foi justificado ou não. Se está dentro do período que o sistema permite justificar, já vem habilitado e eu posso desabilitar, tá? Se não, está fora do período, vem desabilitado e cinza, não consigo mexer. E aí eu posso fazer qualquer edição, ó. Posso mexer na presença e falta do aluno, posso editar aqui ó, o nome do professor ou a local, se esse dia específico vai ser em outro professor ou outro local, tive que fazer edição na grade, aqui dá para fazer só para esse dia, tá? Lembrem disso. E aí depois de mexer tudo, eu posso salvar, posso excluir a atividade, que aí, tipo, eu criei, mas ela não vai acontecer, eu posso excluir, ou eu já posso até finalizar. Ah, finalizando, aqui, ó, como ele não veio, a aula não aconteceu, registrei já a falta. E ele finalizou com a falta do aluno ali dentro, tá? Para registrar essa situação. E isso, a questão de finalização, é em qualquer aula, tá? Qualquer situação. Aí nós temos aqui a grade, nós estamos olhando como colaborador, tá? Lembrem disso. E eu tenho aqui como fazer a gestão geral. Então, o aluno do check-in, o aluno que comprou o contrato que dá direito a fazer check-in. Normalmente, ele vai fazer pela grade, pelo aplicativo, tá? Mas se eu precisar pôr ele na grade, seja lá qual for o motivo, ele me pediu para colocar ele no horário. Eu entro, venho aqui ó, e jogo o nome dele, clico no nome dele. Se ele tiver, apareceu aqui, ele tem direito, tá? Ele tem um contrato que permite, tá tudo regular no contrato dele, ele entrou aqui. Já está com o joinha para cima. A lixeira essa aula permite que ele se remova e eu posso clicar na lixeira para ele receber o check-in de volta, tá? Coloquei ele na aula, não vou mexer em mais nada, salvo. Aí ele guardou ó, o que eu coloquei agora, o aluno está aqui, tem as opções de edição, as informações da aula, e aí, gente, tem um recurso legal de CRM aqui na grade. É o seguinte, imagine que a aula está cheia, aí esse dia específico eu vou ter que trocar ele de lugar, vou ter que trocar o professor, ou não vai rolar aula, sei lá. Tive que fechar a academia, aconteceu alguma coisa, ou acabou a luz, não vai rolar. Eu posso vir aqui, ó, mandar um e-mail para todo mundo que está dentro da aula, um SMS, uma mensagem no controle de acesso ou uma mensagem no aplicativo do aluno. E aí eu venho, digito a mensagem e salvo. E aí ela já envia para todo mundo que está dentro da aula, tá? E aí a diferença nesse aqui é aquele do check-in que eu comentei. O aluno entra no aplicativo, o aluno se inscreve no horário. Ou eu venho e lanço ele. No caso de horário fixo, aqui, ó, Pilates em grupos, eles já estão aqui. O horário fixo ele sempre vai estar nos horários que ele escolheu, tá? Sempre, direto. Aí eu posso só gerenciando, dando presença e falta, como nós começamos. Agora, se esse aluno do horário fixo, ele quer trocar de horário, não é aqui que eu vou fazer isso, tá? Eu vou trocar de horário no perfil do aluno. Então, vamos lá. Vou entrar aqui, ó. Vou até pegar o ID dele. Eu vou entrar no perfil dele. Vamos lá, ver o perfil aqui. Então, aqui em atividades, só de horário fixo, tá?
Só horário fixo que é troca aqui. Vem em atividades. E aí, horário fixo é a famosa matrícula. Então, eu venho aqui em matrículas. E está aqui o registro, matriculadas, 3 sessões desse contrato dele. Eu venho no olhinho. Aí, digamos que na sexta-feira, que é das 8 às 9, ele quer trocar para outro horário. Então, primeiro eu removo, tá? Deixa eu voltar aqui. Venho na lixeirinha, removo essa matrícula. Clique em remover. Aí, ó, aquela lá que eu mexi está aqui como removido. Vem matricular. E aí, ó, semana que vem, eu vou escolher, ó, removi, vou escolher outro horário. Então, digamos que ele quer fazer à noite. E aí, matriculo. A partir de agora, toda sexta-feira, ele vai estar à noite, ele não vai estar mais de manhã, tá? Então, se eu for aqui na grade, na verdade, era de manhã ou era tarde? Era de manhã, né? Aqui ele tá, é nesse... Não, cadê? Deixa eu encontrar aqui. É muita atividade na grade, às vezes eu me perco. Achei. Aqui o Carlos tal, Carlos Andrade, que é o que nós mexemos, porque passou, está finalizado, já aconteceu. Aqui não. Maria, Carlos e Carlos. Aí se eu for aqui às 19, Carlos, o que a gente acabou de alterar. Passei uma semana para frente, Carlos. Então, definitivamente, a troca é lá na grade. Ah, esse dia aqui ele não veio, ele já quis remarcar. Ele me ligou, falou, não vou conseguir vir hoje às 19, digamos que a gente está na segunda, eu quero marcar essa reposição para amanhã às 19. Posso fazer aqui o caminho mais longo. Clico aqui, gera reposição, salvo. Aí entro aqui nesse outro horário, jogo o nome dele. Esse é o caminho mais longo, tá? O mais curto é, jogo aqui, Carlos Andrade, que é o nome do meu aluno. Tá vendo aqui, ó, o azulzinho? Clico, seguro e arrasto. Ele já vai gerar a reposição direta. E agora ele está no outro horário, já usando a reposição. Lançou falta, agora ele está nesse horário aqui, já usufruindo dessa reposição, tá? Então, agora, Carlos faltante, com falta justificada. Carlos presente, esperando a aula acontecer. Tá? Então, falando de gestão de grade, presenças e faltas, é isso que nós fizemos. Por fim, que eu ainda não falei, vamos falar de como é que a gente coloca um aluno matrícula, como é que a gente insere um aluno de horário fixo na grade, um novo, tá? O novo aqui, ó, o perfil do aluno, né? Vou clicar aqui em nova venda, vou fazer uma nova venda daquele contrato de Pilates em grupo, que é o que faz ele ser fixo. Vou usar aqui, ó, Pilates em grupo. Tá aqui, ó. Se eu não fizer a adição de horário, eu estou clicando em adicionar e não vai, ele não vem para cá. Eu tenho que vir aqui, ó, tá dizendo que é matrícula obrigatória. Eu venho aqui em mais atividades, vai abrir a grade só com os horários de Pilates. Aí, ó, eu tenho aqui o limite semanal 3, eu tenho que pôr ele em 3 horários da grade. Então, eu vou pôr aqui segunda, quarta e sexta, tá? Às 19. Imagino que foi isso que o cliente pediu, foi esses horários que ele escolheu. Clique em matricular. Tá aqui, ó, os horários que eu cliquei. Aí eu adiciono e é só finalizar a venda. Ao finalizar, o Carlos Eduardo Pereira vai estar nos horários que nós escolhemos, tá? Então, vamos finalizar. Carlos Eduardo Pereira, vamos olhar na grade. Semana que vem. Carlos Eduardo Pereira, Carlos Eduardo Pereira, Carlos Eduardo Pereira. Acabamos de colocar um novo aluno em horário fixo nessa grade. Então, é aquilo que eu comentei, tá? O horário fixo é caracterizado pelo contrato e aí ele faz esse controle todo deles, tá?
O que você perguntou aqui sobre controle de presenças e faltas, é isso que nós acabamos de falar, né? Só me fala se faltou alguma coisa, se algo ficou alguma lacuna para você e eu complemento. A parte de controle de presenças e faltas é isso, tá, gente? A gente consegue fazer essa gestão só de presença e falta, colocar aluno no horário ou não, também pelo aplicativo Evo App, tá? Lá também é bem fácil, bem intuitivo. Hoje eu não vou conseguir mostrar porque eu não estou em casa, estou viajando a trabalho e no computador que eu estou aqui eu não tenho o programinha que eu uso para emular o Android. Mas é um processo bem tranquilo, tá? O aplicativo do aluno também é bem fácil, é bem intuitivo. Os termos estão lá bem fáceis para se entender. Agora que nós concluímos a parte de operação, gente, vou dar 5 minutinhos para a gente tomar uma água, usar o banheiro, fazer o que for necessário para a gente retomar falando da gestão, tá bom? Gestão da grade, gestão de atividades, e aí depois, se sobrar um tempinho, falo de configuração da regra de remuneração, tá? Eu acho que dá para falar assim, tá? O tema está fluindo bem. A Dani perguntou onde dá para ver as faltas dos alunos. A gente vai ver daqui a pouco na parte de gestão, tá? Nos relatórios de atividades a gente consegue identificar essa questão das faltas. Tranquilo, gente? Então vamos lá, vamos tomar uma água. Vou parar um pouquinho o compartilhamento da tela. Vamos tomar uma água, pegar um café. Quem precisar ir no banheiro rapidinho. Eu vou pegar uma água também, que a minha acabou. Coisa rápida. E aí a gente volta em 5 minutinhos, tá? Oi, Bárbara. É, eu não vou conseguir te resumir, porque foi 1 hora praticamente de conteúdo, tá? A gente falou basicamente de configuração de atividades, gestão de grade, mas fica tranquila, está sendo gravado, então você vai poder ver o que você perdeu até aqui lá na gravação do portal do Eveduca, tá? Já vou até mandar aqui novamente o link. Quem chegou depois e não ouviu quando eu falei lá no começo, o link que eu acabei de mandar no chat é do nosso curso Potencialize Sua Gestão, que é onde vai ficar disponível todas as gravações de lives, dessas lives de sábado que nós estamos fazendo, tá? Então, da primeira live que nós tivemos agora, já está lá, que foi a parte de configurações iniciais e avançadas. Aqui, nosso próximo tema é o de hoje, da parte da grade, tá? Da configuração e gestão. E aí, na próxima, que é a gestão de contratos, vai entrar lá depois também. E vocês vão encontrar os temas que nós ainda vamos falar do último planejamento de lives que nós fizemos, tá? A gente teve os mesmos temas ano passado, a gente está regravando e refazendo por conta de atualizações, inclusive atualizações de telas, atualizações de recursos que o Evo teve de lá para cá, e também para continuar tendo a conexão ao vivo, também para poder responder as dúvidas de vocês aqui, falar do que vai aparecer. Então, mesmo que em algum tema não seja novidade, a gente vai falar mesmo assim, para a gente ter essa interação entre nós aqui, tá bom? Quem quiser, eu aconselho todo mundo a se inscrever aí para ter acesso, para ver as gravações. E também tem vários outros cursos no Eveduca que podem ser interessantes para todo mundo, tá? Então, fiquem de olho lá, quem tiver interesse, viu alguma coisa que te interessa, pode se inscrever,
vai com tudo, é tudo gratuito, então não tem por que se preocupar, tá? Mais ou menos 11h23 a gente retoma, tá? Para dar os 5 minutinhos que a gente comentou. Bom, vamos lá. Vamos continuando, então. Agora nós vamos seguir já falando um pouco mais da gestão. Então, tudo que nós falamos agora já é dia a dia, já está em operação, aulas acontecendo, professores lançando presenças e faltas, toda a dinâmica de grade acontecendo. Nós vamos olhar agora para algumas telas que vão ajudar a gente a monitorar o que está acontecendo, a monitorar todas essas informações e fazer um acompanhamento, tá? Nós temos duas telas aqui, ó, atividades e atividades novas. Essa atividades é a versão antiga da tela, tá? Ela não saiu porque ela também é muito funcional. Só que para não poluir, não pesar demais, foi criada uma nova tela. Então a gente tem aqui a primeira atividade nova. A gente tem a visualização como ocupação, tá? Ela basicamente vai trazer números de ocupação para a gente estudar. Aqui eu consigo filtrar, né? Tirar por dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se eu quiser tirar as aulas de alguma semana específica, eu desabilito ali. Aqui eu estou vendo aulas dessa semana, eu posso ver aulas desse mês, ou posso personalizar um período, tá? Aqui nesse campo aqui, clicando no calendário, eu posso criar um período personalizado de visualização. Aqui eu posso customizar a tabela, então aqui eu venho dizer as colunas que eu quero que apareçam, que eu não quero que apareçam. Então eu posso tirar alguma informação, por exemplo, agendamento semanal, agendamento mobile, totem de pés que eu não tenho. E aí eu tenho aqui, ó, perguntaram sobre faltas, total de presentes, total de faltas, porcentagem de ocupação, porcentagem da meta de ocupação e porcentagem de lotação. Então, eu tenho aqui as colunas que nós vimos, né? Posso agrupar por atividade, por professor ou por área. Então, o agrupamento funciona assim, ó. A avaliação física eu tenho uma, aula de body pump eu tive 11, aí eu tenho aqui os números resumidos desse grupo, e eu posso expandir o grupo para ver só ocorrências daquele grupo específico, tá? O grupamento está como atividade, pode ser como professor também, se você quiser estudar
tudo que está acontecendo por professor específico e não por aula. Pode ser por área, local que ela acontece, ou no remover você tira esses grupamentos para visualizar um coletivo aberto, tá? E aí eu tenho aqui o nome da atividade, dia da semana, horário, o dia específico que ela aconteceu, nome do professor e do local da aula. Quando eu não preencho, fica em branco, ó. Quando eu preencho, fica aqui bonitinho. Capacidade, a meta, quantidade de reservas feitas. No filtro, eu tenho tudo isso aqui de possibilidade para reduzir o número de resultados, tá? Então, por exemplo, período, manhã, tarde ou noite, se você quiser estudar por períodos específicos, tá? Agora meu computador resolveu ficar lento, ficar um pouco lento. Deixa eu atualizar a tela. O Ctrl F5, que eu acho que sobrecarregou aqui, tá dando umas travadas. Travou legal, ó. A tela não está querendo atualizar. Acho que é o meu computador, tá, gente? A internet aqui não está muito boa também. Deu uma empacadinha. Deixa eu parar de compartilhar um pouco para ver se resolve aqui. Pronto, desencantou. Vamos lá, vamos voltar. Então tá lá. No filtro que eu estava comentando, a gente tem um tipo de agendamento, se é previamente ou sob demanda. A gente tem o tipo de cliente, se é restrito por venda ou livre. Isso aqui é contrato ou produto que permite fazer a aula, ou se é de acesso livre, que o contrato ou produto não vão restringir. Aquele caso que eu falei, no meu caso, só a musculação é livre, tá? Por atividade específica, e mostra só a atividade que você filtrar. Por grupo de atividade, por nível. E aí aqui vem todos os níveis que você tem. E aí ele traz só as aulas do nível. Por professor específico, para ver só as aulas de um professor. Por área, que é o local. Por status, finalizadas ou pendentes. Pendente é a aula aqui, ó. Passou o horário e não foi finalizada, tá? Por tag, lembra que eu falei do filtro de tags? Que aí eu posso jogar aqui tag e todas as aulas que têm a mesma tag vão aparecer. Ou ver só aulas experimentais, aulas que tenham algum aluno que está ali porque tem um serviço de aula experimental habilitado no perfil, tá? É isso que caracteriza uma aula experimental, a venda do serviço aula experimental. Então, feito tudo isso que eu comentei para vocês, a gente tem as informações, aí dá para fazer análise de quantidade de faltantes, tudo o que vocês pretendem, e aqui em exportar eu posso baixar uma planilha de Excel de tudo isso que nós vimos agora, tá? Fora isso, aqui na aba lista de chamada, isso tem pouca utilização, mas tem gente que ainda precisa. Então, se tiver alguém aqui que ainda precisa, eu tenho como fazer aqui. Agora não lembro se é em grupo individual. Vou deixar em grupo. Isso aqui é para fazer aquela impressãozinha de grade de aulas. Então, imagina que você está imprimindo a grade de terça, quinta e sexta, tá? Terça, quarta, segunda, quarta e sexta, na verdade, né? Segunda, quarta e sexta. Então, eu selecionei segunda, quarta e sexta. Aí eu posso pôr o horário da aula para puxar a grade só daquele horário. Nome do professor para puxar só daquele professor.
grupo de atividade, se quiser, não é obrigado a usar todos os filtros, tá? Mês e ano, e clique em imprimir. Ele vai trazer esse padrão de lista de chamada aqui, ó, para vocês trabalharem, tá? E aí destacar os dias da semana em questão, para você saber quais são os dias que o aluno deve vir, e aí você pode imprimir isso aqui para usar fisicamente lá na aula, tá? Em quase 3 anos de empresa, eu só vi um negócio usando isso aqui, porque geralmente o pessoal prefere largar o papel, usar o aplicativo e tal. Mas se algum de vocês precisar, tem, tá? Dá para fazer, é tranquilo mexer nisso. E aí nós entramos no relatório novo, atividades novo. Esse atividades novo, ele vai trazer detalhes mais profundos, tá? Então, a primeira aba de clientes vai mostrar por cliente agendamentos, presenças, quantidade de presenças, de faltas, tudo no período filtrado, tá? Então, eu tive esses alunos, 6 agendamentos, 6 presenças, 0 faltas e 0 faltas justificadas. Então, não justificadas, perdão. Então, aqui eu acho que pode ser, nessa tela nova, eu acho que é mais confortável, inclusive, estudar a questão de faltas não justificadas, para você fazer algum acompanhamento com os alunos, tá? Também posso escolher as colunas que vão aparecer, todas estão habilitadas. Se quiser tirar algumas, pode mexer aqui. Dá para baixar em planilha de Excel, além do filtro do período, que você tem todas essas opções possíveis. Hoje, essa semana, semana passada, esse mês, mês passado, e período personalizado, você clica aqui e põe a data, início e fim. Você ainda tem mais filtros aqui, ó. Status, presenças, faltas não justificadas, para você reduzir aqui de acordo com o que você quer estudar. Você pode ver por tipo de cadastro, se é cliente, oportunidade ou colaborador, e quantidade de agendamentos. Se você quiser colocar maior ou igual a 5 agendamentos, menor ou igual a 4 agendamentos, entre 5 e 15 agendamentos, para você ver clientes que estão usando com uma certa frequência, tá? Então, isso aqui, essa primeira, eu acho que é mais confortável para estudar a questão de presenças e faltas. Já o ocupação, ele tem um olhar um pouco mais direcionado para a versão antiga, mas ainda é modernizado, tá? A gente tem um pouco mais de ferramentas aqui que podem ajudar. Então, essa semana mostrou todos os dias. Aí eu tenho aqui cada uma das aulas. Aí nós temos a quantidade da capacidade, número de participantes, a meta, nome do professor, status e observação. Então, ele é parecido com o anterior, mas ainda temos um dashboard de indicações aqui, ó. Número de participantes do período filtrado, capacidade do período filtrado, de todas as aulas do período filtrado, porcentagem de ocupação, número de meta e a porcentagem batida da meta. Aí nós temos o período, nós temos o filtro de dias da semana, e tudo isso aqui, ó, de filtros baseado na aula. Então, esse aqui, como é novo, ele engloba tudo que a atividade tem para oferecer como filtro. Então, a intensidade, categoria, tipo de cliente, as atividades em si, tipo de atividade, nível, professor, área, status, tags, grupo de atividades e horário. Então, isso aqui também eu acho que pode ser até mais profundo o estudo de ocupação, presença, falta, nesse caso. Esse relatório, na minha visualização, tá, eu acho que ele é muito funcional para trabalhar estudo de ocupação, para ver se aquela aula está valendo a pena, para ver se tentar entender. Uma aula que está com pouco aluno, tentar entender por que está com pouco aluno. Se é horário, se é o professor, se é a disposição entre aulas, porque às vezes a gente tem, por exemplo, no caso da ginástica, geralmente a turma que faz ginástica é a mesma turma em quase todas as aulas. Então, se eu tenho 2 aulas pesadas em seguida, pode ser que eles estejam optando por não fazer uma outra, porque preferem fazer a aula que está mais cheia, tal, e aí não é culpa do professor, não é culpa de nada, é o horário. Então, você vai estudando por aqui as aulas mais fracas, vendo demanda de abertura de novos horários, com aulas superlotadas e tal. Já aqui você faz um estudo de presença e falta por cliente, acompanhamento, o trabalho mais aproximado deles, tá? E, por fim, aulas experimentais. Esse também é um relatório novo, é um relatório muito legal. Isso aqui vai ajudar vocês demais, por quê? Ele vai olhar só para quem entrou em aulas, eu vou por um período longo aqui por causa da minha frequência,
né? Porque a minha base de testes, eu não sei se vai ter alguma coisa para a gente ver. Opa, beleza. Então, o que que acontece? Só vai registrar nessa tela oportunidades ou clientes inativos, ou até cliente ativo, dependendo do caso, que só entrou na aula por uma aula experimental, ou seja, um serviço, foi vendido um serviço com o flag de aula experimental habilitado, e aí ele foi usar a atividade, tá? Então, aqui, ó, aulas agendadas, 5. Nós tivemos 5 casos de pessoas que compraram uma aula experimental, que fizeram uma ativação de aula experimental, fizeram uma reserva na agenda. Das 5, 4 tiveram presença. Então, ó, o Robson faltou e 4 foram para essa aula experimental. Dos 4 que foram, 2 compraram um novo plano. E aí está aqui, ó, responsável pela venda, venda, responsável pela venda e venda. Então, essa tela, ela vai ajudar você realmente a acompanhar se as suas aulas experimentais estão sendo efetivas, se está acontecendo com a frequência que você gostaria, se tem algum abuso na questão das aulas experimentais. Então, essa tela aqui é muito boa para o seu trabalho com os seus vídeos em relação à aula experimental e controle disso também. Tranquilo, gente? Como é que vocês estão aí? Surgiu dúvida? Querem falar alguma coisa? Show. Ninguém escreveu, acho que está tranquilo, então. Eu vou fazer o seguinte, como dá tempo, eu vou falar um pouco da regra de remuneração. A gente tem algumas etapas nela, vou tentar explicar tudo de uma forma mais sucinta possível, tá? E aí eu quero que vocês entendam que se vocês têm algum tipo de remuneração dos seus professores baseado em aulas dadas, tá? Utilização de agenda apenas, essa remuneração depende 100% da utilização de agenda. Então, se você não usa agenda, ou se você quer pagar um professor, quer que o sistema calcule, mas no sistema não tem como identificar o acontecimento da aula, isso não vai funcionar, tá? E aí nós temos várias possíveis situações, de formas mais simples a mais complexas, tá? A primeira de tudo, o primeiro passo, é vir no cadastro do colaborador em administrativo, colaboradores novo. Aí você vai entrar no perfil do professor em questão e você tem que pôr um cargo, tá? Você pode criar esses cargos aqui, nesse mais aqui, tá? Você clica no mais e cria. O cargo, você já vai pensar o seguinte, o cargo vai definir faixa de remuneração na regra. Então, eu sei que tem muitos casos de um professor, eu tenho uma negociação de valor por professor, você pode criar um cargo para o professor, de repente você pode dar o nome do cargo, o próprio nome do professor. Professora Juliana, professor Carlos, se você tiver muita variação. O que eu aconselho, pensando na gestão e na organização? Crie padrões, como, por exemplo, eu usei o padrão de mercado, júnior, pleno e sênior. Nomenclaturas padrão, eu tenho 3 faixas de remuneração, 3 faixas que eu já calculei e planejei, isso também é bom para você não ter um descontrole na sua gestão, e aí você só vai trabalhar com elas 3. Professor, isso é muito comum em academias regulares, professor recém-formado, ganha menos, então ele vai para o júnior. O professor ele tem um tempinho, tem uma experiência, desenvolveu bem, mas ainda falta um pouco. Vai para o pleno. Professor já de carreira, com bastante profissionalização, conhecido, cara super experiente, vai para o sênior, tá? Então, criei os cargos, isso eu fiz nesse padrão, mas só para reafirmar, para não dar confusão, você pode ter uma negociação por professor. É importante que você crie, então, um cargo por professor, tá? Criei os cargos, aí eu venho administrativo. Eu vou deixar a aba de contratos aberto aqui, porque a gente vai ter uma variação que fala dele. Já a gente vai. Administrativo, remuneração, tá? Para configurar as regras de remuneração. Então, vamos lá. Vou começar com ginástica, que é a mais simples, tá? Em nova remuneração, você traz o formulário em branco e eu vou mostrar com já preenchido para fazer mais sentido, tá? Então, o nome é da regra de remuneração. Esse nome aqui é da regra, tá? Duração padrão das aulas, pus aqui que é 1 hora mais ou menos. E aqui você põe todas as atividades que vão entrar nessa regra, tá? Então, ó, body pump, power jump, RPM, step, é só ir clicando nos casos, tá? Aí aqui você escolhe qual é o tipo de remuneração. A por sessão é a famosa hora-aula, tá? Independente de quantidade de alunos, ele ganha um valor fixo por sessão.
Se eu vou pagar um valor por aluno que fizer a aula com ele, aí eu pago por cliente, tá? Vou começar com essa que é mais simples, que é a por sessão. Então, aqui, ó, você na hora de configurar, você escolhe o cargo, você põe aqui o tipo de valor é reais, o valor sem meta, R$ 30, por exemplo, no Júnior, e o valor com meta, R$ 45, e adiciona. Aí ele vem para a linha de baixo. O que acontece? Vou até apagar aqui e fazer uma vez do Júnior. Júnior, R$ 30, R$ 45. E adiciono. Eu coloquei aqui, ó, Júnior, R$ 30 sem meta, 45 com meta. Essa meta é aquela da grade. Lembra que a gente falou na hora de criar os horários? Então, o que vai acontecer? A aula, a meta são 16 alunos. Até 15 alunos, o sistema vai calcular R$ 30 a aula para esse professor júnior. De 16 para cima, R$ 45 a hora dessa aula. Então, isso faz uma variação e estimula o professor a dar uma aula melhor e também a estimular os alunos a virem para a aula, tá? E aí, ó, o que eu falei, o professor júnior tem 30, 45, sênior 55, 70, o pleno 45, 50. Essa mudança aqui é o que eu negociei com os meus professores, são as 3 faixas que eu planejei. Essa é mais simples, tá? Criei a regra, salvei, começo a operar a minha grade, minha remuneração, o sistema vai calculando, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar a tela onde a gente vê os valores para remunerar. Então, fiz isso, salvei, está tudo certo. Aí nós temos outras opções de remuneração. Nós temos a por cliente. Deixa eu voltar aqui, ver se tem alguma. Se não tiver, eu modifico. Aqui, ó. Não, esse aqui está fora da realidade. Vamos nesse aqui. A gente tem por cliente, tá? Aqui eu mudo para por cliente. Aí eu vou pôr um cargo aqui, ó. Pilates nível 1, por exemplo. Eu posso pagar em reais. Aí aqui eu defino o valor. Então, por exemplo, eu vou pagar R$ 3,85 por aluno sem meta, R$ 4,25 por aluno com meta, tá? Aí eu venho no Pilates nível 2, em reais, coloco 4,45, estou criando o valor da cabeça, tá? E valor com meta, vou por 4,95 e adiciono. E vou colocando todos, tá? Isso vai de acordo com o cargo que está no perfil do colaborador e também a operação da grade. Então, esse aqui vai ser por aluno, quantidade de alunos. A minha meta é 16. Eu tive 15 alunos, ele vai pagar R$ 3,85 por cada um deles. Então, 3,85 vezes 15 é o valor que o sistema vai pagar. De 16 para cima, 4,25 vezes o número de alunos, tá? Então, esse é o tipo de por cliente em reais. Só que a gente tem um de porcentagem aqui. Como é que funciona de porcentagem? Esse é o mais complexo, tá? Como é que funciona? Lembra que eu estou com aula de Pilates em grupo. Então, lá no contrato, eu vou procurar aqui o Pilates em grupo. Está aqui. Na aba atividades, isso, ó, os detalhes do contrato nós vamos ver na próxima live, tá? A gente vai falar de gestão de contratos. Eu só vou falar do que pertence à parte de remuneração agora. Na aba atividades, a gente tem esse campo aqui, ó. Valor da sessão para remuneração. Tá aqui, R$16, tá? Eu vou até diminuir aqui para ficar mais próximo do que a gente está falando lá. Vou por 7,50, R$7,50. Então, esse valor da remuneração aqui, que eu coloquei aqui, ele é para a nossa regra de remuneração. 7,50 é 100%. Então, aqui, eu vou pôr aqui, eu vou começar com o nível 3. Valor sem meta, 100%. Ou seja, 7,50 por aluno. Valor com meta, eu posso pôr 115%. Então, eu vou pagar acima do valor do contrato se bater meta, tá? E, lembrando, é a opção usar meta, tá? Eu não falei, acho que eu não falei disso desde que eu comecei essa parte de remuneração. É opcional. Não vou usar meta? Não alimento o valor com meta, só alimento sem meta, tá? Pus o nível 3. Vamos pôr o nível 2? No nível 2 eu vou pagar no sem meta 75%. E no com meta eu vou pagar 85%. E no nível 1, eu vou pagar 60% sem meta e vou pagar 70% com meta. Ele mudou para real aqui, tá vendo? Tem que tomar cuidado com isso também, tá, gente?
Às vezes no embalo você vai e nem vê que fez a mudança. Então, ó, nível 2, 75, 85. Aí muda de novo aqui. Nível 1, 60, 70. Então, adicionei as porcentagens. Essas porcentagens são em relação a esse valor aqui. Então, o valor que vai ser pago, ele vai variar de acordo com o contrato. Esse contrato é o Pilates em grupo. Se eu fizer no Pilates individual outro valor, aqui está 19, esses porcentagens, aí aqui no caso ele está no em grupo, mas eu posso pôr também o individual aqui e salvar. Tá? Se tem uma regra já para o individual, ele não deixa, tá? Vou até tentar aqui para ver. Ó, o Pilates individual já tem uma regra própria onde ele está vinculado, então ele não deixa eu criar, não deixa eu salvar ele aqui, porque não pode ter duas regras para uma mesma aula, tá? Mas aí, assim, se eu tenho lá outro contrato com Pilates em grupo, e esse outro contrato com Pilates em grupo, ele está com um valor diferente aqui, então a remuneração dos alunos daquele plano vai mudar. Então, pode ser que cada aluno dentro daquele horário pague um valor diferente para aquele professor. Por quê? Essa última opção, com porcentagem, vai ser baseada no plano. Muita gente fala, eu pago X% de acordo com o plano do aluno, tal. Então, você pode tentar fazer um cálculo ou entender essa lógica para encaixar nisso aqui. Eu vou pagar para o professor X%, mas baseado na quantidade de aulas que o aluno fizer. Se o aluno não fizer tudo, ele não vai ganhar tudo em cima daquele aluno. Então, a ideia é essa aqui, tá? E como chegar nesse valor? A forma bem crua, bem porca de fazer. Esse contrato aqui, ele dá 3 vezes por semana. Eu pego esse valor, ó, plano mensal, então eu vou pegar esse valor aqui, ó. Um mês desse plano dá basicamente 12 sessões, né? 3 por semana, 4 semanas, 12 sessões. Faço 850 dividido por 12. Vou até fazer aqui, 850 dividido por 12 dá R$ 70,83, mais ou menos. Então, por dia, esse cliente me paga R$ 70,83. Aí, se você quiser fazer uma coisa mais complexa, você pode pegar os custos do cliente e dividir também nessa situação. Aí os custos já tem até dashboard no Evo aqui que mostra o custo por cliente e tal, que é por mês, aí você pode pegar e dividir pelo número de dias que ele usufrui também, número de sessões, e aí você vai ter, então, mais ou menos, tirando ali o custo de operação do seu negócio, deixando só o valor da remuneração para o professor. Aí, digamos que, nesse cálculo que eu fiz, 19 é quanto fica para o professor por dia que ele me paga. Então, é uma forma de ser preciso nisso, ou se você faz a remuneração sem pensar muito nesses detalhes, mais voltado para o valor acordado com o professor, aí você pega esse valor que você calculou aí e faz encaixar aqui, ok? Depois que a gente configurou tudo isso, em gerencial, remuneração, a gente vê o resultado dessa mecânica, tá? Vou por aqui esse mês, ver se ele traz alguma coisa. O ideal dos totais está tudo zerado. Eu vou olhar para um período mais para trás. Setembro de 2021 pode ter alguma coisa, vamos ver. Então aqui, ó, eu filtrei por um período que eu quis, tá? Aqui eu posso filtrar por aula, por professor, horário de início, por cargo ou tipo de remuneração, são as regras, tá? Os tipos são as regras. Aí, ó, exibir apenas sessões finalizadas, exibir apenas clientes presentes, porque, assim, finalização, essas coisas influencia também na remuneração, tá? Se não finalizar, ele acaba recebendo por todo mundo, porque considera que a aula não acabou ainda, tá ali em suspensão, tá? Posso customizar a tabela, pôr mais informações ou tirar informações, tá? Posso baixar em Excel e posso agrupar, por exemplo, por professor, para ver o valor que eu tenho para pagar para cada professor, tá? E aí aqui eu tenho a alimentação dessas coisas, tá? Então, por exemplo, o Renato tem aqui 2.240. A Carolina tem remuneração e remuneração com desconto. Já vou explicar o desconto, tá? Então, se eu expandir aqui,
eu vou conseguir olhar aula por aula o que está acontecendo. No caso do Renato, ele ganha por hora aula e as aulas não foram finalizadas como não aconteceu. Por isso gerou remuneração, tá? Num dia não teve ninguém, tem que entrar lá na grade, clicar no horário, finalizar e ir naquela opção que eu mostrei lá atrás de aula não aconteceu. Se não, se a sua regra de remuneração for hora-aula por sessão, vai gerar reposição, vai gerar valor mesmo não tendo presença de ninguém, tá? Então aqui, ó, foi calculando, foi gerando os valores, e aí isso foi alimentando o relatório que a gente viu. Já no caso da Carolina, vamos lá, aqui teve aluno, ó, meta 3, tipo de comissão por aluno e presença, número de presenças, ó, 1, e foi calculando de acordo com a regra configurada. O que tem a ver a remuneração com desconto? Nesse caso aqui, ele alimentou errado, tá? A minha base, como é de teste, às vezes ela dá uma bugadinha. Mas a remuneração com desconto é, se o seu aluno pagou o plano dele com desconto e você paga a remuneração por aluno, a remuneração com desconto vai trazer o valor baseado no plano pago. Ou seja, o cliente teve 15% de desconto, esse desconto vai aparecer aqui também na remuneração, tá? Que é aí para considerar o que o cliente pagou. Se eu pago o meu professor baseado no que o cliente paga e o cliente paga com desconto, eu vou pagar o professor com desconto. Então, entra aqui, tá? O valor real, considerando o desconto do cliente, vai entrar aqui. E aí, por essa tela, você puxa aí, ó, por professor, quanto ele tem para receber no período. Você pode, aqui expandindo, né? Deixa eu, aqui, ó, vou expandir essa aula, eu consigo ver o aluno que fez ou os alunos que fizeram. Então, você tem todas as informações necessárias e possíveis para você trabalhar as informações que você precisa em relação às atividades, fazer conferência, confirmação. Depois, confirmou o valor, você paga o professor, faz a gestão financeira disso e problema resolvido. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma observação? Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, tá? Toda a parte de atividades nós demos uma passeada hoje. Então, falamos de configurar as atividades, falamos da operação do dia a dia, falamos das variantes, né? Plano de horário fixo, plano de horário de check-in, falamos de reposição, vimos aí relatórios para acompanhamento de operação da grade, relatórios para acompanhamento de presenças e faltas, para monitorar a operação, monitorar o aproveitamento dos horários e, por fim, a mecânica de remuneração para os professores baseada na grade, tá? Tudo isso a gente vai ter lá no nosso Educa gravado, tá? Do que nós conversamos hoje. E aí, assim, pontos que provavelmente vocês vão ter ali de informação que faltou, são pontos vinculados à parte comercial, que nós vamos ver na próxima live. Então, venham na próxima live para vocês entenderem como é que o cliente tem direito a fazer o quê, como é que funciona a especificação da atividade sob demanda, a atividade, perdão, o serviço de aula experimental, todos esses detalhes nós vamos ver na próxima live, tá? O que a Pamela perguntou, duração é a carga horária de trabalho? Qual duração você está dizendo? Do que a gente viu agora ou lá da atividade? Lembra que nós estamos falando de grade, tá? De atividades, de agenda. Toda a duração que nós vimos é duração da aula. Tempo que a aula leva para acontecer, tá? Carga horária de trabalho, aí é outra coisa. Aí é lá no cadastro do colaborador, tá? Aqui na grade de remuneração, eu acho que, deixa eu ver, acho que não tem nada de duração. Não tem duração aqui porque nessa tela não faz diferença, tá? Mas provavelmente você deve estar vendo ou na tela de atividades. Ah, tá, na regra de remuneração, né?
A regra de remuneração, essa duração é a duração da aula. Quanto tempo dura a aula? A gente está falando de pagar uma atividade. Então, a base de cálculo hora ou tempo de atividade que eu estou pagando. Tá? Tranquilo, galera? Então, espero vê-los aí na próxima live. Estou mandando novamente aqui, só para ficar na mão, o link do Educa, onde vão estar essas gravações. Então, essa de hoje vai para lá, provavelmente segunda até o final do dia já vai estar lá, tá? E aí vocês vão poder voltar e assistir. Se alguém não esteve na nossa live anterior e tiver interesse, está lá nesse portal também. A live anterior a gente passou por todas as configurações do sistema, das básicas às avançadas, para revisão, para ter certeza que tudo está funcionando do jeito que quer, entender todas as opções, e vão por mim, vai lá dar uma olhada, tem coisa que vocês acham que está configurada e não está, vocês vão procurar ali o conteúdo, vão procurar informação e vai faltar, então, pode ser, inclusive, muitas vezes, tá, gente? Você está com um problema aí, está com, minhas renovações não estão batendo, toda hora aparece um Pix pendente, toda hora tem uma coisinha aqui incomodando, o meu recibo nunca sai direito. Tudo isso é do que a gente viu na última live, tá? Então, se vocês tiverem probleminhas chatos, que não são grande coisa, mas estão te incomodando, parece até que o sistema está com defeito, vai lá, dá uma assistida que provavelmente a solução vai estar lá. É tudo configuração, é que são várias opções possíveis de configuração que acaba dando nó na cabeça, acaba ficando, passando despercebido e a gente não vê, tá bom? Espero vê-los novamente na próxima live. Fiquem de olho aí nas nossas divulgações, lá na página home do Evo, que nós vamos divulgando. E tenham um bom fim de semana e a gente se vê na próxima, tá? Valeu, pessoal!